Bom, voltando a falar sobre a questão da mobilidade urbana, as questões ligadas à cidade de São Paulo, a gente vai conversar agora com o professor Rafael Calabria, que é geógrafo, especialista em mobilidade urbana, transporte público. Professor Rafael, prazer falar com você, tudo bem? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todo mundo que está aí nos acompanhando. Bom, e qual que é o assunto que a gente vai conversar com o professor Rafael? Saiu uma pesquisa foi divulgada, né, nessas últimas 24 horas, uma pesquisa da plataforma Datalelo, dizendo o seguinte: a capital paulista deve ter, em média, anualmente, mais de 700 novos condomínios, e é pelo quarto ano seguido que sai uma estimativa parecida com essa. Apartamentos compactos lideram o ranking, representando quase um quarto, né? 24,5%, estão arredondando 25% dessas novas implantações. Ou seja, a tal da verticalização. Há alguns dias, né, a gente tinha falado de moradores de bairros específicos, vou puxar pela memória aqui, Rafael, Vila Mariana, por exemplo, mas também Vila Prudente, também Moca, em que moradores fazem ou fizeram protestos justamente contra essa verticalização por causa da questão da memória afetiva. Então eu queria começar falando dessa questão da memória, mas depois entrar na questão mais grave, que é a do acúmulo, né, de novidades, né, que prejudicam o trânsito e a própria vivência dessas pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. De fato, está gerando um tremendo impacto nas comunidades, tem visto muita reclamação. A velocidade, né, que está acontecendo isso, que não era esperado quando foi aprovado o plano diretor, né? Essa velocidade, essa concentração também em algumas regiões, ela acaba gerando um impacto, né? Modifica a vida. Eu mesmo moro na Vila Mariana, tenho visto a destruição de muitos comércios da região, né? Aquele restaurantezinho que o almoço era barato, né? Aquela coisa que está acostumada ali na vida, um restaurante que eu fiz minha festa de infância lá. Então, é uma mudança bastante grande na vida das pessoas. E vendo como um geógrafo, né, como alguém que analisa a cidade, eu acho também prejudicial um pouco o modelo que isso tem sido feito em alguns aspectos ainda. São grandíssimos empreendimentos, muito grandes, que destroem, né, parte ali da quadra até, nem só é uma casa ou outra, é um pedaço grande, e às vezes com uma arquitetura que a gente chama de hostil, uma arquitetura ruim, né, criando muros ali, né, às vezes uma fachada inteira cega, que vai tornar a rua ali para o pedestre mais insegura, mais escura, né, não tem ali o comércio que tinha, a circulação de pessoas que tinha no local, né, muros altos também que geram sombra na cidade, prédios muito altos também geram muita sombra na cidade. Então é uma mudança de padrão urbanístico, né, completo ali, muito grande, muito rápida e de muita velocidade. E também muitas vezes prédios de um alto valor que não vão atrair uma população, né, de atender a população de baixa renda, vão gerar um pouco mais de exclusão, quando também não são utilizados para investimento, ficam ali parados, né, você destrói parte do bairro para deixar ali um ativo parado como se fosse uma poupança ou uma ação na bolsa, né? Então gera um tremendo impacto e às vezes nem tem o impacto social esperado, né? Então é uma política bastante complicada, muito voraz está tendo nas cidades. E o ponto mais importante que vamos debater mais, eu acho, a questão do trânsito. Tem uma questão, na verdade, um pouco ambígua, uma pegadinha, talvez. A expectativa era que não gerasse um impacto no trânsito. Por quê? Porque parte desse adensamento está sendo feito perto do transporte coletivo. Então, o esperado é que as pessoas conseguissem chegar andando no transporte coletivo, né? Ter acesso ali ao metrô, ou ao terminal de ônibus, ao corredor de ônibus. Então, seria um incentivo sustentável, inclusive. Acontece que a gente tem tido uma fase de piora do transporte coletivo, na redução da frota, aumento de intervalo dos ônibus, principalmente na cidade de São Paulo. Essas fachadas, como eu falei, cegas e inseguras, espantam, né, de certa forma, o pedestre, então não são atrativas para caminhar. E os prédios com muitas vagas de garagem estimulam o carro. Então, de fato, está sendo um instrumento urbano, vou chamar assim, né, um projeto urbano para a cidade, com uma ideia muito boa, que é padrão no mundo inteiro, né, de estimular o uso do transporte coletivo, mas tem sido mal feita na cidade. Então, é preciso olhar com bastante atenção como isso tem sido feito e tentar corrigir esses erros para o futuro. Agora, Rafael, você colocou muito bem que há um risco enorme, né? E exemplos não faltam de que essa ideia, né, de verticalizar, que teria um impacto social, acaba sendo afastada pela realidade. Chega a Roda Viva e leva essa ideia embora. Agora,
Por outro lado, uma vez que você adensa, né, a região, você traz mais pessoas, você traz mais carros, porque esses prédios todos têm garagens, não vamos nem falar garagem, tem garagens. O transporte público é deixado de lado e muito, me parece, até por experiência própria, as ruas acabam não sendo ocupadas pelos pedestres. É como você sair do seu condomínio de carro por aplicativo, né? Ou buscar pedir um alimento, por exemplo, uma encomenda que chega de moto e tal. Só que assim, esse caminho é feito sobre pneus, sobre rodas, né? A calçada ela fica intacta, porque ninguém tem coragem. Você falou da questão da fachada cega, né? Tem alguns casos no centro de São Paulo que são assustadores. Rua Vanhandava, por exemplo, uma praça que já era quase morta, morreu de vez, né? Então, qual que seria a alternativa a isso? Olha, a gente precisa ter, primeiro, um projeto de mobilidade, a gente precisa retornar a frota de ônibus pré-pandemia, até mais, né? O contrato de ônibus da cidade de São Paulo tem instrumentos para isso, né? O chamado pagamento por viagem, que está previsto e está sendo adiado, e precisa ter um projeto da SP Trans de retomar essa frota para ter a oferta, né? É importante, antes de você desestimular o carro, ou em conjunto com o desestímulo ao carro, você oferecer o transporte coletivo, que hoje o padrão em São Paulo está muito ruim. Tem muitos relatos de pessoas que pararam de usar, que estão usando o Uber para chegar até o transporte coletivo, até o trem ou o metrô, porque o ônibus está muito ruim. Então você tem que ter primeiro um projeto disso, e segundo, um tema que ainda é mais abandonado do transporte coletivo em São Paulo e muitas cidades do Brasil, que são os pedestres. Então tem um projeto para as calçadas desses entornos, para serem maior, para terem até eventualmente espaço de carga e descarga de entregas, né, e tal. E um projeto de calçadas que não é barato, às vezes, também, né, e nunca foi feito na cidade de São Paulo. E aí você conseguir gerar esse estímulo. E aí restringir ainda mais as vagas, né, para que os prédios, de fato, não tenham vagas. As vagas que estão disponíveis hoje, depois podem ser, né, abertas e compartilhadas entre os lotes e tal. E acho que junto a isso, na parte mais urbanística, ter um projeto mais forte de fachadas ativas, né, de ter comércio, de ter ali pequenas lojas, restaurantes, cafés e tal, para a população poder circular mais, e também um projeto urbanístico melhor para os prédios, né, tanto para atrair pessoas de mais baixa renda, ser um projeto mais inclusivo, mais diverso, né, mas também a gente precisa combater essa ideia de que adensamento é prédio gigantesco, né, podem ser prédios mais baixos, né, tem o padrão europeu, né, de Madrid e Paris principalmente, que são prédios baixos, mas que são muito densos, com muitas unidades habitacionais, né, tendo bastante pessoas, sem gerar muitas sombras, né, mantendo aí paisagens em lugares que são históricos, junto também com um projeto de patrimônio, né, que também tem sido pouco debatido. Vão ter, né, nesses miolos algumas exceções, que são esses patrimônios a serem mantidos, né, que não rivalizam com o projeto, mas que a cidade precisa, né, ter sua história, ter seus pontos históricos mantidos para guardar a contar a história um pouco da cidade, né? A Rua Viva é uma rua bem cuidada, uma rua ocupada, aliás, é uma rua viva, é uma rua bem cuidada, né? A história nos mostra isso. Eu quero agradecer a participação do professor Rafael Calabria, geógrafo, especialista em mobilidade urbana e transporte público. Vamos convidá-lo outras vezes para bater esse papo, porque esse é um papo que é muito interessante e a história vai se renovando, né? Então daqui a pouco a gente vai falar de mais 700 prédios subindo em São Paulo. Por enquanto, cidadã paulistana, lide com isso. Professor, um grande abraço, muito obrigado, bom dia. Obrigado, um abraço a todos que estamos ouvindo.